se você perguntar, se eu espremer os dois jogos, que eu vi atentamente, quem jogou, quem mereceu, isso é falar merecer meio, né, um verbo meio estranho no futebol. Mas para mim, quem jogou mais no cômputo geral dos dois jogos, para mim foi o Flamengo, na partida de ida. Jogou mais do que o Palmeiras jogou na volta. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão e como a imprensa vem repercutindo a classificação para cima do Palmeiras. Jogou bem? Não. Mas conseguiu aquilo, né? Aquilo que se esperava do Flamengo, que era a classificação. Tem que comemorar sim o resultado, porque foi uma importante classificação para as quartas de finais. A gente sabia que seria um jogo complicado, né? Muitos esperavam até uma postura diferente do Flamengo. Eu também esperava que o Flamengo fosse ser mais reativo, não fosse ficar tão fechado, né? O Flamengo fosse também trocar ali com o Palmeiras, quando o Palmeiras recuasse, o Flamengo fosse pra cima, o que não aconteceu, o que aconteceu pouquíssimo. O Flamengo não fez isso em praticamente nenhum momento do jogo, né, aquela pressão sobre o Palmeiras. Pelo contrário, o gol tomado ali no começo, antes mesmo dos 10 minutos de jogo, acabou dando uma desequilibrada no time, que sentiu o gol logo no começo. Ainda bem que conseguiu segurar e sair só com perdendo por 1 no primeiro tempo, né, e no segundo o Tite foi lá, fechou a casinha, a equipe recuou, deu a bola pro Palmeiras, meteu 4 zagueiros e ficou rifando a bola para longe. Não teve grande chance para sair no contra-ataque. O Cebolinha até entrou no final, mas assim, pouco pôde fazer, nem sequer quase não tocou na bola. E teve um momento ali onde o Palmeiras jogava nas costas do Wesley. Todas as bolas, pelo menos nos últimos 10 minutos, foram todas nas costas do Wesley. E ele não conseguiu ganhar um embate. No finalzinho, não conseguiu ganhar um. Era cruzamento, bola para a área e a zaga cortava. Bola para a área, a zaga do Flamengo cortava. Mas no final, o Mengão acabou classificando. E a imprensa até elogiou ali a postura do Flamengo, que conseguiu fazer um resultado no jogo da ida, né? E acabou só administrando ali no final da partida contra o Palmeiras. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, é claro. Deixaremos aqui na descrição o link do canal do Band Esportes para que vocês possam acompanhar o programa G4 na íntegra. O Palmeiras não conseguiu, mas temos também que dar um mérito ao adversário. Tá aí então o João Martins falando, a Leila Pereira falando, o Spindel falando e o Marcos Braz falando e o Tite não falando, que era o cara talvez um dos mais importantes para ser ouvidos hoje, depois de uma atuação muito ruim do Flamengo, apesar da classificação. O Abel deu uma entrevista exclusiva para o nosso companheiro, o Abel, né, que era da transmissão, repórter da transmissão, não deu a coletiva, mas deu uma... A gente vai mostrar daqui a pouco essa entrevista. Ok. Mas muito bem, vou com você mesmo, Arnaldo. Classificou o Flamengo, você viu essa turma toda falando de arbitragem, que pode ser um capítulo que a gente vai falar depois. Aliás, curioso um jogo como esse, tudo bem que eu era um espectador neutro, tanta reclamação de arbitragem, mas foi tanta coisa assim que determinou o jogo, pra mim, nenhuma mas marcação. Teve bastante lance difícil, hein? Não, tudo bem, pode ter lance difícil, mas foi por fácil. isso que o Palmeiras jogou bem e não ganhou, e o Palmeiras jogou mal. Eu digo assim, tem partidas que não acontece nada. A de ontem teve muito lance polêmico. Sim, teve, mas... Aliás, para quem assistiu o programa ontem, dissemos aqui, né, que seria assim. Sim, seria cheio assim, de intervenções do VAR, cheio de lances polêmicos. Mas por assim... causa do estilo do jogo, por causa do modelo do jogo. O Arnaldo vai falar, depois eu falo. Não, mas o meu ponto é que 2-0 no primeiro jogo com o Flamengo amassando o Palmeiras, 1-0 no segundo jogo com o Palmeiras amassando o Flamengo, e classificou aquele que foi melhor no 180. Para mim, isso não teve nada... É bom você recapitular, porque de fato uma eliminatória ela é feita de 2 jogos, né? Ela não é feita de um jogo só, né? Não dá para analisar o jogo de ontem sem analisar o anterior, até porque as estratégias dos treinadores elas se basearam para esse jogo no resultado de 2-0 para o Flamengo na partida de ida. E assim como na partida de ida teve reclamação uma aqui ou lá, né? Por que não expulsou o Veiga? Porque isso vai acontecer sempre. Acho que é muito difícil no futebol brasileiro comandar partidas desse nível, sobretudo no ambiente do Allianz Parque. Acho muito difícil. Qualquer árbitro lá tem dificuldade. Sugiro que quando jogarem Flamengo e Palmeiras, já que os cartolas querem falar e os técnicos não, e os jogadores não, sugiro a moda antiga, se forem se enfrentar em algum momento na vida, que sentem as duas diretorias que gostam de falar pra caramba e definam o árbitro, elas, e aí se responsabilizem, porque é muita frequência de transferência de responsabilidade de parte a parte. E o que eu vi no jogo, na segunda estratégia, muito bem antecipada pelo Massa, é o Palmeiras invertendo completamente o tipo de jogo que ele praticou no Maracanã para ele tentar descontar os 2-0. Numa estratégia, acho que
muito bem elaborada para esse jogo, para essa desvantagem, para o ambiente, para o terreno, inclusive para a arbitragem. Acho que o Abel é tão bom em estratégia que, inclusive, ele pensou que era o Daronco que estava apitando o jogo pela situação de 3 zagueiros, bola aérea, bombardeio aéreo. E acho que o Palmeiras fez a blitz que a gente está acostumado no início, foi bem na blitz inicial e passou a cruzar bolas na área do Flamengo. Até o Tite reagir a essa situação, colocando o Davi Luiz para terceiro zagueiro e equilibrar um pouco a questão aérea, demorou bastante, o Palmeiras já poderia ter feito 2-0. E o jogo ficou naquela expectativa de o gol poder sair do Palmeiras num cruzamento e a decisão ir para os pênaltis. Saiu até o gol do Flaco Lopes e aí foi anulado pelo VAR, que, como você sempre fala, eu concordo com você, além de ser intervencionista, o VAR objetivo, que deveria ser apenas se está na frente ou atrás, no Brasil, ele não esclarece, ele não presta, ele não soluciona, ele não, até hoje você não sabe se estava um pouco à frente ou não. A impressão dos 2 lances, para mim, a olho nu, eu tento ver a primeira, é que o primeiro gol, o do cruzamento do Caio Paulista, a posição era legal, a bandeirinha estava com a visão encoberta, o Varela estava encoberto pelos jogadores do Palmeiras, acho que ela não pôde observar, o VAR corrigiu, para mim ele veio de trás tão claramente, mas eu estava vendo o Varela, se eu estou vendo o Varela, do outro lado, a bandeira está do outro lado. Estou vendo um cara branco e eu vi que o zagueiro do Palmeiras veio de trás. Gol legal, perfeito. O lance do Flaco Lopes é mais difícil, é mais, como é que eles gostam de falar? Ajustado. A impressão que eu tive na batida é que ele está um pouquinho à frente, mas aí não é a linha do VAR da Santa Efigênia Pajé que vai elucidar se estava um pouco... O Massa sempre fala que esse tipo de jogada do Palmeiras é tão recorrente. E a largada, a saída, a linha de ataque do Palmeiras, ela é tão bem ensaiada, quando está bem ensaiada, que algumas frações, como o Gomes ficou impedido outra vez, esse tipo de lance é muito comum no Allianz Parque. O gol do Palmeiras de bola para... E aí, às vezes, é anulado, o Rony foi anulado outro dia, porque se fosse um impedimento tão cirúrgico no Brasil, a linha que a gente confia plenamente... Poderíamos estar discutindo se o segundo gol do Flaco foi ou não legal, na nossa opinião. Não acho que, de fato, foi a essência do jogo. Acho que o Palmeiras foi muito bem até a expulsão do Abel. Depois a gente conversa sobre isso. Né? Muito bem, no seu limite, fazendo trocas no primeiro tempo necessárias, por necessidade. E acho que o Palmeiras, mesmo os jogadores estavam desacreditados no limbo ali. Acho que eles foram bem, o Gabriel Menino teve que entrar. Acho que fez um papel ok. O Palmeiras conseguiu resgatar um pouco de Palmeiras, que estava perdido, a gente não sabia aonde. Né? O Flamengo, classificado, ele foi muito mal nas 2 partidas em São Paulo, com jogadores diferentes, mas mal demais em termos de estratégia nas 2, mas muito mal. Não foi pouco mal, não. O 1-0 do São Paulo ficou barato, o 1-0 do Palmeiras ficou barato, pelo que o Flamengo não jogou com jogadores diferentes. E estratégias, para mim, muito equivocadas nas 2, porque o Tite sabia qual é o time que o Zubeldia ia escalar e ficou sabendo, via a massa, via todos os setoristas do Palmeiras, o time que o Palmeiras ia escalar, com 3 zagueiros, dupla de ataque, Veiga mais atrás, que é uma coisa que eu gosto, achei uma coisa interessante, e o time não ficou desequilibrado. Mas é o Flamengo quem passa. O Flamengo, dos 3 grandes, dos 3 poderosos, é o único que pode ganhar a tríplice coroa que o tirou, né? O Botafogo já não pode, o Palmeiras já não pode. A questão do rescaldo dessa classificação do Flamengo e da eliminação do Palmeiras já tem uma primeira resposta necessária no próximo domingo, quando eles se enfrentam. Curiosamente, de novo, futebol, quem saiu aplaudido e eliminado com esse resgate foi o Palmeiras. Quem saiu criticado e pressionado, e o técnico nem quis dar entrevista, é o Flamengo. E assim, muitas vezes, é o futebol. Quem está atrás na tabela do Brasileiro é o Palmeiras. O Palmeiras vai ter que correr atrás no Maracanã. Mas quem tem que dar uma resposta em campo é o técnico do Flamengo e os jogadores do Flamengo. É curioso isso, né? Já estava um pouco assim antes do jogo, está mais agora depois do jogo. E acho que são
São sempre duelos muito ricos em todas as discussões possíveis. E a gente tem que lembrar que pela primeira vez, com toda a tropa de choque preservada, o Palmeiras venceu o Flamengo no Allianz Parque, né? A gente Depois falava, de 7 anos. venceu e ficou muito, muito próximo de igualar o placar. Se você perguntar, se eu espremer os 2 jogos, que eu vi atentamente, quem jogou, quem mereceu, isso vai falar merecer meio, né? Um verbo meio estranho no futebol. Mas para mim, quem jogou mais no cômputo geral dos 2 jogos, para mim foi o Flamengo, na partida de ida. Jogou mais do que o Palmeiras jogou na volta. Mas o Palmeiras foi muito bem ontem, isso é inegável. Até a expulsão do Abel. Muito bem, Massa. Palmeiras eliminado, Flamengo classificado. Um dos que está aí em 3 frentes ainda, porque o Botafogo também caiu. Daqui a pouco a gente fala sobre o gesto obsceno do Abel e tudo mais. Mas, ao final, aplausos para o Palmeiras pelo jogo que fez, 1-0, poderia ter feito outro e tudo mais, quase conseguiu. Está eliminado, mas é aquilo que você falou ontem, né? O importante era o Palmeiras fazer um bom jogo, que acabou fazendo. Cara, assim, me deem um pouquinho de tempo, porque tem muita coisa para falar, tá? Sim. Então, este Palmeiras que a gente viu ontem no Allianz é o Palmeiras que a gente está acostumado a ver em decisão, que a gente viu nos últimos 12 jogos do ano passado, que a gente viu em outras decisões de mata-mata. O que me cabe tentar entender é o que aconteceu contra Botafogo, contra Fluminense, Vitória e Flamengo no primeiro jogo. Então, para entender isso, a gente precisa olhar para um número excessivo de contusões musculares, porque quando ganha o título é legal. Eu já fiz matéria com o Daniel Gonçalves, que é o chefe do Núcleo de Saúde e Ciência lá do Palmeiras. Investe um montão de dinheiro lá e não é pouco, tá? Todo ano tem tecnologia nova, tem câmera hiperbárica, tem oxigênio que importado da NASA, tem comida parbolizada. Cara, isso, para mim, a explicação simples é a seguinte: quando o Abel muda o modelo de jogo depois do Paulista, quando você passa a marcar adiantado, os jogadores precisam estar preparados fisicamente para isso. Então tá aí um pouco do que rolou no programa G4 da Band. Eu acabei nem colocando, porque eu tava assistindo aqui, antes de finalizar o vídeo, e eles começaram a analisar esse pênalti aqui. Pra mim foi pênalti, não sei pra você que tá assistindo esse vídeo. Pra mim foi pênalti claro aqui nesse lance do Pedro com o Murilo. E por incrível que pareça, os 4 jornalistas aqui do programa G4 da Band, programa muito bom, por sinal, os 4 falaram que não foi nada nesse lance. Não espero nada também da mídia paulista, né? Os caras afirmarem que não foi nada nesse lance aqui, foi um lance normal que acontece toda hora, aí é um absurdo. Eu vou até colocar pra vocês, não é colocar não, mas vamos, já que eu tô aqui, ó. Vou voltar aqui, vamos ver, ó. Olha lá. Mão aberta. Hoje em dia depende, Só né? que eu acho que o VAR não chama coisa. Por conta desse empurrão aí, ó. O Pedro desloca ele e falou... Empurrão. Pô, a mão só existe a mão porque ele é empurrado anteriormente, eu vou deixar seguir. Eu imagino que seja isso que ele pensou. Nada nenhum dos dois, né? Nada, nenhum. Nada. Esse também. Esse eu até poderia dar, mas... Eu entendo o que você está dizendo, porque até com o jogador de costa correndo, porque a bola bateu na mão, quantas bolas... O Piton. De costas. Quantas mãos na bola mais discretas que essa são pênalti aqui? Eu acho errado, mas enfim. Não, esse pra mim é o pênalti, mas o Pedro, ao dar um empurrãozinho, eu acho que o VAR levou isso. Olha lá, ó. Ele leva isso em consideração. Ele nem tá olhando pra bola, ele tá olhando pro Pedro. Ele tá. Ah, te falar, hein, meu. Esses caras são muito clubistas. Inacreditável, impressionante. E aí, pra vocês, foi pênalti ou não foi pênalti? Pra mim foi pênalti, claro, é um absurdo não ter marcado. Eu acho assim, que se fosse no Maracanã ele teria marcado. Mas como foi fora de casa, Daronco pipocou. Essa que é a verdade. Uma horrorosa atuação do árbitro ali. Mais uma vez o Daronco sendo um protagonista e de maneira negativa. Daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Mengão. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!